Oi gente, tudo bem? Então aqui nesse vídeo a gente vai resolver esse pórtico. Vamos fazer as reações dos apoios, fazer os diagramas de esforços solicitantes, tudo conforme vocês aprenderam nas aulas, certo? Então aqui a gente tem o pórtico, ele tem uma rótula aqui, dois apoios fixos, então são dois apoios que impedem o movimento tanto na horizontal quanto na vertical. E por causa disso a gente vai ter reação vertical e horizontal em cada um desses apoios. Então, para começar, é só a gente fazer o somatório das forças e o somatório de momento, né? A gente tem que prestar atenção que aqui a gente tem uma rótula, então, uma hora ou outra a gente vai ter que olhar para essa rótula, porque, né, a gente sabe que na rótula, o momento, o somatório de momento é igual a zero. Então, a gente vai ter que usar isso a nosso favor na hora de encontrar as reações de apoio, certo? Então, eu vou começar aqui fazendo as reações de apoio usando o somatório das forças em x igual a zero. Bom, então quais são as forças que estão na direção x, né? HA, HD e esse 20 kN aqui. Lembrando, né, que no eixo, né, aquele eixo normal que a gente conhece, x e y, quando tá para a direita, positivo, quando tá para a esquerda, negativo. Aqui a gente não conhece HA, não conhece HD, então não tem muito o que a gente fazer, né? É equação para I. Aí agora a gente parte para o somatório das forças em Y igual a zero. A gente tem em Y a força VA, VD e o 40 kN por metro. Então, lembrando também dos eixos, né? Para cima é positivo e para baixo é negativo. E aí aqui, né, lembrando, isso aqui é uma carga distribuída, se eu tenho 40 kN por metro e eu tenho 3 metros, 40 vezes 3, 120 kN. E agora o próximo passo é o somatório dos momentos igual a zero. A gente pode calcular o momento no ponto A, no ponto D, tanto faz, eu vou calcular aqui somatório de momento em A. Eu coloquei aqui do ladinho o sentido que a gente adota como positivo, tá vendo? Então, toda vez que a força causar um giro no sentido anti-horário no nosso pórtico, ela vai estar causando um momento positivo. E quando estiver causando um giro horário, um momento negativo. E aí, né, lembrando, momento é força vezes distância. Se eu tenho uma força aplicada na horizontal, como por exemplo esse 20 kN aqui em cima, se a força está aplicada na horizontal, eu pego a distância perpendicular a essa força, ou seja, eu pego a distância na vertical, que seria os 4 metros, por exemplo, em relação ao ponto A. Se eu estou com uma força aplicada na vertical, como é o caso aqui do VD, do 40 kN, a distância eu pego na horizontal. Então, 3 metros e 1,8, por exemplo, em relação ao VD. Sempre lembra disso, às vezes a gente confunde, né, principalmente em pórtico, né, às vezes está aqui fazendo essa força distribuída e acaba pegando 4 metros. Mas não, a gente tem que pegar sempre perpendicular. Então, se a força está aqui na vertical, a distância é na horizontal. E outra coisa, se a gente está fazendo somatório de momento em A, todas as forças que atuam nesse eixo aqui, né, do eixo A, elas não causam momento. Então, eu não vou ter o momento causado nem por HD, nem por HA e nem pelo VA aqui. Então, essas três forças, elas não causam momento no apoio A. Então, a gente vai começar olhando para essa força de 20 kN aqui. Essa força de 20 kN, ela está aplicada aqui no ponto B. E quando a gente aplicar essa força, a gente vai perceber um giro no sentido horário do nosso pórtico. Então, a gente tem que ela é negativa, porque está ao contrário do sentido que a gente adotou. Lembrando, momento, força vezes distância. Qual que é a distância da força 20 para o ponto A? 4 metros, que é a distância na perpendicular. Agora, essa força aqui de 40 kN por metro.
A gente tem que lembrar que em casos de força concentrada, de força distribuída, perdão, quando a gente concentra ela está sempre no meio da nossa viga, da nossa barra. Então, se eu tenho 3 metros aqui no total, quando eu concentrar essa força de 40 kN por metro, ela vai estar no meio. Então, eu vou ter 1,5 metros para cá e 1,5 metros para cá. Então, qual que vai ser a distância dessa força de 40 kN por metro do nosso apoio A? Vai ser 1,5 mais o 1,8. E essa força, 40 kN por metro concentrada, vale 40 vezes 3, 120. E qual é o sentido do meu giro, né? Quando a gente aplica essa força aqui, ela também vai causar um giro no sentido horário. Então, ela também vai ser negativa. Aí, por fim, a força VD aqui. A força VD, ela está a uma distância de 3 metros mais 1,8 do apoio A. E ela causa um giro no sentido anti-horário, né? Quando a gente aplica a força aqui para cima, vai girar assim, né? Então, sentido anti-horário positivo. E aqui nessa equação, a gente tem só uma incógnita, que é o VD, e a gente consegue resolver. Então, é só resolver essas multiplicações aqui, passar para o outro lado, depois dividir, né, isolar o VD, e a gente consegue encontrar o resultado. VD 99,2 kN. Aí é só resolver as continhas. Acabou o somatório lá, os convencionais que a gente conhece, só que a gente ainda precisa achar o VA, o HA e o HD. O VA ficou fácil, né? Já que a gente conhece VD, só substituir aqui nessa fórmula que a gente encontra VA. Então, vamos lá. Eu vou ter VA mais 99,2 menos 120 igual a 0. Aí eu só isolo o VA nessa equação e eu vou ter 20,8. E agora não tem mais o que fazer, né? Vamos ter que partir para a rótula, como eu comentei. Então, eu tinha falado lá no começo, vou repetir, somatório de momento na rótula igual a 0. Aí, com isso, né, usando isso, a gente consegue encontrar alguma dessas reações H ou HD para a gente substituir aqui nessa fórmula, nessa equação, e encontrar todas as reações de apoio. Então, eu estou fazendo aqui o somatório de momento em B igual a 0, adotei o sentido anti-horário como positivo, e aí a gente tem que olhar ou para esse lado aqui esquerdo da rótula, ou para o lado direito da rótula. Eu vou olhar aqui para o lado direito, porque daí a gente já usa de novo essa força distribuída, e se alguém não entendeu, às vezes entende agora. Beleza? Mas tanto faz, você pode olhar tanto aqui para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Lembrando, as forças que estão atuando aqui no eixo exatamente não vão causar momento, tá? Então, o meu 20 kN não está causando momento aqui. Vamos olhar para o 40 kN por metro. A gente tem 40 kN por metro, que concentrado em 3 metros vai dar o 120. Ele vai estar a uma distância de 1,5 da rótula, porque ele se concentra exatamente no meio. Quando a gente aplicar essa força, ela vai causar um giro horário. É como se a gente tivesse aqui, né? Eu vou fazer com a lapiseira. Aqui a gente está na rótula, né? Aqui onde eu estou segurando. Se a gente aplicar uma força de 40 kN aqui para baixo, 40 não, né? 120 kN para baixo, ele rotaciona assim, no sentido horário. Então é negativo, né? Depois, a gente tem aqui a nossa força HD. Quando a gente aplicar a força HD, ela vai causar um giro também no sentido horário, né? Aplica aqui, rotaciona ali, sentido horário. Lembrando, a força HD está na horizontal, a distância que a gente tem que usar é a distância na vertical, os 4 metros. E por fim, a força VD, né? A força VD, ela está atuando aqui na vertical, está a uma distância de 3 metros, né, na horizontal aqui da rótula B, da rótula em B, na verdade, né? E quando a gente aplica essa força, ela causa um giro anti-horário, né? Vai girar assim. Então, positivo. Aqui a gente conhece o valor de VD,
que é o 99,2. Só substituir o valor, depois isolar o HD nessa equação, né? Encontrando o valor de HD, a gente pode substituir aqui no somatório das forças em X, e aí a gente encontra o HA também, né? O importante é que aqui, agora a gente tem todas as reações deram positivo, então quer dizer que esse sentido que eu adotei aqui inicialmente, ele tá certo, mas, né, supondo, se o HD tivesse dado negativo, então a gente saberia que ele não é para a esquerda, ele é para a direita, no sentido real mesmo dele, certo? Bom, agora que a gente já calculou as reações dos apoios, a gente pode dividir o nosso pórtico em seções para a gente conseguir calcular os esforços seccionais, né? Então, para dividir a seção, a regrinha assim que eu sempre uso, né, para eu saber se eu dividi certinho, porque às vezes, né, a gente fica meio confuso nessa hora, é sempre antes e depois de alguma carga aplicada, eu tenho que ter uma seção. Eu vou fazer aqui com vocês. Aqui eu tenho uma força aplicada, né, a VA e HA nesse ponto A, e no ponto B também tenho outra força aplicada. Então, antes dessa força e depois dessa, eu tenho uma seção. Aqui na carga distribuída, eu também vou ter uma seção. E aqui, antes dessa carga VDHD aqui no ponto D e depois dessa, tem outra seção. Na seção 1, a gente vai trabalhar com as forças decompostas, né? Porque aqui está inclinado. E para a gente trabalhar assim, a gente precisa saber qual é a inclinação. Só que tá bem fácil a gente achar a inclinação aqui, né? Visto que a gente pode, né, ter um triângulo aqui. E a gente tem o valor desses catetos, né? Isso aqui vale 4 e esse daqui vale 1,8. Aí, assim, a gente consegue achar o ângulo. Então, eu chamei esse ângulo aqui de θ e eu vou desenhar aqui no cantinho um triângulozinho menor para a gente só demonstrar as contas. Bom, então aqui a gente tem 1,8, 4 metros. Eu coloquei L porque a gente não sabe quanto vale, né? Quanto mede essa barra aqui inclinada. E aí, pra gente calcular L, é só a gente fazer Pitágoras, né? 1,8 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, tira a raiz. E pra gente calcular o ângulo de inclinação, usa tangente. Então, o arco tangente de 4 dividido por 1,8 me dá o θ. E aí é só fazer na calculadora mesmo. A gente vai chegar nesses valores aqui. O ângulo θ 65,8 eu arredondei bastante, né? Porque tinha dado, acho que é 65,772, por exemplo. E aí, né, esses arredondamentos, tanto que a gente fez aqui no ângulo, principalmente do ângulo, mas também esses outros que a gente faz na força, na hora que a gente vai calcular as reações, né, os esforços nas seções, talvez dê algum errinho pequeno, alguma coisa assim, que a gente desconsidere, porque esses errinhos vão se acumulando e aí depois aparece. Mas se é uma coisa muito pequena, não tem o porquê da gente se preocupar, não. Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa, já sabe onde estão as seções, já tem o valor da inclinação, a gente pode começar com a seção 1. Aqui na seção 1, vamos olhar no pórtico, a gente vai ter o VA e o HA, e a gente vai ter que decompor ele, né, para ficar nos eixos certinho. Esse aqui é o meu VA. Aí a gente precisa decompor ele em Y e em X. Sempre acompanhando a inclinação da nossa barrinha aqui, né? Então, VAY e VAX. O meu HA, ele tá aqui na horizontal. E eu também vou decompor ele em Y e em X. E aí agora a gente só precisa ver aonde que tá o ângulo, né? Então, lembrando, essa nossa barra aqui é a mesma coisa dessa barra aqui. Então, com a horizontal, eu tenho meu ângulo θ. A mesma coisa aqui. Com a horizontal aqui, eu tenho meu ângulo θ. Se aqui é θ, 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 aqui é θ
né? E a gente olhar aqui, H e Y tá no mesmo sentido aqui dessa barra, e o H é como se fosse a horizontal, aqui a gente tem θ também aqui no meio. Aqui embaixo é um pouco mais confuso, às vezes a gente se confunde, mas vamos lá. Vamos supor, esse VAY, ele tá na mesma inclinação, né, da minha barrinha aqui. Então, se eu tivesse uma horizontal para cá, eu ia ter θ aqui, né? Se eu ia ter θ aqui, então aqui para dentro eu também tenho θ. Prontinho, então agora eu já tenho as forças decompostas, sei onde está o ângulo, vamos colocar os esforços da seção. É sempre, né, lembrando, é sempre bom a gente colocar esses esforços na seção, a normal, a cortante momento, sempre no sentido positivo. E aí depois, quando a gente calcular, a gente vê o sinal, se é positivo ou negativo, aí se a gente tem que inverter ou não. Então, a normal positiva é sempre para fora, né, sempre saindo, como se estivesse tracionando. A cortante, ela é positiva quando ela está causando um giro no sentido horário. E o momento é positivo quando ele está girando no sentido anti-horário. E agora sim, é simples, a gente só aplica o somatório das forças. Em X, a gente tem HX, VAX e o meu V, né? Lembrando, o V está para o lado positivo, o HX para o lado positivo e o VAX negativo. Quem é HX? Vamos olhar nos ângulos. HX está aqui embaixo, ele é o cateto oposto, né? Então, é seno. O VAX, ele está aqui, adjacente ao ângulo, então ele é cateto adjacente. Se é cateto adjacente, a gente usa cosseno. E aí, agora é só a gente substituir, né? O HA vale 9,4. O VA vale 20,8. E o meu θ, 65,8. Aí é só a gente jogar na calculadora mesmo, normal. A gente isola o VS1 e a gente vai ter 0,05 kN negativo. Mas como eu tinha falado para vocês, esse valor aqui é um valor muito pequeno, que muito provavelmente ele é decorrente dessas aproximações que a gente fez, tá? Tanto é que quando a gente for ver no F2, ele aproxima para zero mesmo essa cortante, então a gente pode também usar isso aqui como zero. Agora o somatório das forças em Y. A gente tem VAY, HAY e a normal. Todas estão apontando para cima, então todas positivo. O meu VAY, ele é cateto oposto, então é seno. HY adjacente, então é cosseno. E só uma coisa, né? VS1, NS1 é só para identificar que é da seção 1, tá? Aí é só a gente substituir, a gente também tem todos esses valores. Só substitui, isola o NS1 e a gente chega em NS1 igual a 22,8 kN negativo. Se deu negativo, e eu tava, né, apontando para fora aqui, como se estivesse tracionando, então na verdade é para dentro, como se estivesse comprimindo. Isso vai ser importante na hora da gente desenhar os diagramas. E agora o somatório de momento na seção 1 igual a zero, a gente adota o sentido anti-horário como positivo, assim como a gente fez antes. E aí a gente tem que no eixo aqui não vai causar momento. Então, a minha cortante não causa momento, a normal não causa momento, VAY e HY também não causam momento. Só quem vai causar momento, HX e VAX. E aí, né, lembrando, existem dois métodos para a gente fazer esses esforços seccionais, tanto usando o X, né, o método das equações, ou você pode fazer direto, né, substituindo direto o valor da distância e tal. Eu vou fazer aqui pelo método do X, porque eu acho que fica mais simples de vocês entenderem, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. A gente tem, na seção 1, o momento fletor aqui, né, positivo.
A gente tem HX, que, de novo, né, vamos fazer como se estivesse lá. Aqui a gente tá segurando, a gente tem um HX aqui, causando um giro anti-horário positivo. Qual é a distância? A distância é essa daqui. Como eu tô fazendo pelo método do X, essa distância ela tem X metros, porque ela vai variar. Como assim, né? A distância vai variar? A distância vai variar aqui, do 0 até L. Se eu quiser, L, lembrando, é esse valor aqui que a gente encontrou. Se eu quiser substituir direto o valor de L, né, 4,37, e aí já encontrar o momento aqui, tudo bem. Eu vou fazer X, que daí a gente sabe que vai variando de acordo com a distância que a gente pegar aqui. VAX tá ao contrário de HX, né? Então causa um momento no sentido anti-horário. Ou no sentido anti-horário, não, no sentido horário. E aí sim é negativo. O HX e o VAX a gente já fez aqui, né? H seno θ, VA cosseno θ. Então é só substituir e aí isolar o MS1. E a gente fica com menos 0,04x. Lembrando que esse x ele está variando de 0 até o valor de L, que a gente calculou aqui, 4,37. Se a gente fizer, né, menos 0,04 vezes 4,37, a gente tem um momento de 0,2. Então, é um momento bem pequeno, que tanto lá no F2, né, assim como a cortante, ele já considera como zero. E ele realmente tem que ser zero, porque ali no 4,37, que seria o nosso L, a gente tem a rótula, né? Então, a gente não tem o aumento. Então, a gente também vai aproximar aqui para zero. E aí, a nossa seção 1 está feita. A gente pode ir para a seção 2. Para a seção S2, a gente vai ter que considerar esse lado aqui, né? Ou seja, olhando para o lado de cá, ou a gente vai olhar para o lado de cá. É mais fácil a gente olhar aqui, né? Para cá, todo isso aqui, porque a gente já calculou a seção 1, então fica bem mais simples. E aí a gente tem uma consideração importante, né? Essa força VA e essa força H, elas estão sendo aplicadas no ponto A, mas de certa forma, né, a gente tem que considerar elas na hora de a gente fazer essa seção 2 aqui. E aí, como a gente pode fazer? A gente pode tanto usar as reações, né, da normal e cortante. Então, eu ia ter que encontrar qual é a minha normal aqui no meu eixo Y convencional para a seção 2 e qual que é a minha cortante também. E aí, para fazer isso, eu ia usar esses mesmo esquema de ângulo que eu usei aqui. E aí, aqui, por exemplo, para minha normal, nesse eixo Y aqui, eu ia ter uma normal que é cateto oposto, né? Então, eu ia ter N vezes seno. Vou fazer aqui com vocês na calculadora só para vocês verem o valor que vai dar. Se eu fizer menos 22,8 vezes o seno de 65,8, eu tenho 20,79, né? 20,8. Só que um jeito mais fácil é só a gente considerar essa força VA, que vale 20,8, e isso não é coincidência. A gente considera ela ali no ponto B, tanto VA quanto HA. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a seção, a gente vai ter essa força de 20 kN aplicada. Somado a essa força de 20 kN, a gente vai ter o HA, que vale 9,4. E aqui, na vertical para cima, a gente tem o VA. Como eu tô fazendo aqui pelo método das equações, né, pelo X, eu chamei que essa seção tem X metros, né, porque ela vai variando, assim como eu fiz na seção 1. Mas se você quiser fazer direto, você já pode substituir o X por 3 aqui, tanto faz. Aqui 29,4 porque eu já somei o 20 kN que estava aplicado.
Já somei ele com o meu H daqui, né? Que a gente considerou aqui em cima. O H 9,4. E 20,8, que é o apoio A aqui, né? O VA aqui. E aí agora é só o mesmo passo a passo. Somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório de momento na seção. Antes disso, a gente adota aqui, né, os nossos esforços. Aí é só fazer os somatórios. Em X, a gente só tem a normal e o 29,4, os dois para a direita, então os dois positivos. Em Y, a gente tem 20,8 para cima, positivo, o V para baixo, negativo, e o 40 vezes X quilonewtons para baixo, negativo. 40 vezes X, porque lembra que a gente tem que multiplicar pelo tamanho aqui, né? Só que o tamanho ele vai variando, então 40x. E agora o somatório de momento na seção 2. Lembrando o giro anti-horário positivo, então o momento aqui ele está positivo. O meu 20,8 ele vai causar um giro horário negativo. E o meu 40x ele vai causar um giro anti-horário. Lembrando, né? Se tiver dúvida, só faz lá com a lapiseira. Segura na seção, o 28 tá para cima, o 40 tá para baixo. E aí você consegue ver facinho. Lembrando então aqui, né? A gente tem 40x, que é a nossa força, 40 vezes x metros, vezes x sobre 2, porque quando a força está distribuída, a gente concentra ela sempre no meio. Então, a gente tem x sobre 2, né? Metade de x para um lado e metade de x para o outro. Então, a distância é x sobre 2 por causa disso. E aí, isolo o ms2. Assim, a gente tem as equações que a gente vai precisar e na hora da gente fazer os diagramas, a gente tem que saber, né? Ai, esse x está variando de onde até onde. Então, vamos olhar lá no pórtico. A minha seção 2, eu considerei ela, né, começando aqui desse ponto e indo para lá. Então, é como se eu tivesse o meu x vindo desse sentido aqui, ó, daqui para cá. Então, é como se aqui fosse o meu zero e eu tivesse indo até lá no ponto C. Então, o meu x, ele vai variar de 0 até 3 metros. Então, a seção 2 também está feita. A gente vai para a seção 3, que é a seção mais simples, assim, né? Então, aqui é a nossa seção 3, a gente tem reação VD, reação HD, x metros, porque tá variando, né? Tá variando. Como eu olhei a seção 3, ao invés de olhar para tudo isso aqui, eu olhei só para esse finalzinho aqui, eu tenho que o meu x, ele tá variando de 0 até 4. Então, agora vamos colocar as reações, né, os esforços da seção. Nós fazemos o somatório das forças. Então, aqui, somatório de x, VS3 positivo, 29,4 negativo. A gente isola e encontra a cortante VS3. Em Y, a gente teve o N para cima, 99,2 para cima, então os dois positivos. A gente isola e encontra NS3, 99,2 kN negativo. Para o somatório de momento, a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Se eu tenho uma força aplicada antes disso, né, na verdade, as forças que estão atuando no eixo, elas não causam momento, então N não causa momento, V não causa momento e o 99,2 também não. Aí a única força que causa momento é a 29,4, que está na horizontal. A distância que eu pego é na vertical, que é o meu x. Então, eu tenho o momento ms3 positivo, porque ele é anti-horário. Tenho o meu 29,4, que se a gente for olhar, né, aplicando assim, ele está causando um giro horário, então ele é negativo. Vezes a distância que é x. Lembrando que esse x varia de 0 a 4.
E aí, isola. A gente tem os nossos esforços na seção 3. Sendo assim, a gente já calculou todos os esforços, tudo que a gente precisava, a gente pode desenhar os diagramas. Bom, eu tentei desenhar aqui mais ou menos o pórtico, né, o esqueleto, entre aspas, para a gente fazer os diagramas. Tá um pouco tortinho, mas acho que deu para entender, né? Aqui a barra inclinada e aqui aquela outra parte retinha. Então, vamos começar com a seção 1, né? A minha seção 1, ela varia de 0 a L. E eu não tenho cortante e eu não tenho momento. Tenho só normal, que vale 22,8 negativo, né? Menos 22,8. Então, se ela é negativa, a gente vai desenhar ela. A seção 1, lembrando, cortante é 0, momento é 0. Beleza, feita a seção 1, vamos para a seção 2. A seção 2, ela já é um pouco mais elaboradinha, né? A gente tem a normal menos 29,4, eu já vou desenhar ela lá então. Agora, a cortante, ela depende de x, e o x na seção 2 varia de 0 a 3, como a gente já viu aqui, né? De 0 até 3. Então, vamos fazer, né? Quando o x for 0, a gente vai ter 20,8. Quando o x for 3, menos 40 vezes 3 mais 20,8, a gente tem menos 99,2. Se é menos daí, negativo, a gente só inverte o sentido. Em x igual a 0, a gente tem 20,8. E em x igual a 3, 99,2 negativo. Por isso que eu fiz para baixo. E aí a gente liga com retas, porque na seção 2 a gente tem carga distribuída. Quando tem carga distribuída, o diagrama da cortantes é uma reta. Lembrando que esse ponto aqui, onde a minha cortante, né, atravessou e ficou 0, ele é importante pra gente, a gente precisa saber qual é o momento nesse ponto, né, porque é o momento máximo. E aí, pra gente saber o momento nesse ponto, a gente precisa saber a que distância ele tá, né, ou seja, a que x ele tá. Então, eu vou chamar aqui de x', por exemplo, que a gente vai encontrar esse x' e substituir no x da equação. Para isso, a gente usa semelhança de triângulo mesmo, bem simples. Então, vou fazer ter aqui embaixo, 20,8 está para x', e 99,2 está para 3 menos x', que é esse valor aqui. Multiplicando cruzado aqui, isolando o x', resolvendo essa equação bem simples, a gente encontra que x' vale 0,52. Então, a gente substitui ele lá na equação do momento para a gente encontrar o momento máximo nesse ponto ali. Então, já vamos para o momento agora, né?
Vamos lá, quando o meu x for 0, o meu momento é 0, né? Se a gente substituir x por 0, vai dar 0. Quando o meu x for 3, menos 40 vezes 3 ao quadrado, divide por 2, mais 20,8 vezes 3. Dá menos 117,6. Se deu menos, quer dizer que o meu sentido está adotado ao contrário, né? Quando a gente adota momento anti-horário positivo, a gente tem tração embaixo com pressão em cima. Por que eu tô falando isso? Porque no diagrama de momento, a gente desenha o nosso gráfico, o nosso diagrama, no lado onde está acontecendo a tração. E como eu sei onde está acontecendo a tração? Uma regrinha assim que é bem simples a gente não se perder. Quando a gente coloca essa reação aqui na seção, tanto esse momento aqui, quanto em qualquer outro que você for fazer, quando você desenhar, na pontinha da seta do momento, você põe um sinalzinho de menos. E na bundinha aqui, um sinalzinho de mais. Sempre. E aí a gente sabe que em cima ele está comprimindo e embaixo ele está tracionando. Porque, né, mais de tração e menos de compressão, no caso aqui, né? Então, se eu adotei esse sentido como positivo e o meu resultado deu negativo, quer dizer que é o contrário, ou seja, está tracionando em cima e comprimindo embaixo. Então, a gente desenha o gráfico do momento para cima. Agora só falta achar o momento para o x igual a 0,52. Deu 5,41, 5,4 e deu positivo. Se deu positivo, esse sentido que a gente adotou tá certo, então a tração tá embaixo. Então eu desenho o gráfico para baixo da linha. E como eu tenho carga distribuída, o meu diagrama de momento ele é uma curva, né? Diagrama de cortante uma reta, momento é uma curva. E aí a gente só liga esses pontos. Em x, o momento é 0. Em x', o momento 5,4 positivo. E em x igual a 3, ele é 117 tração em cima. E agora falta só a seção 3. Na seção 3, a nossa normal vale menos 99,2. Então, só desenhar ela constante aqui. A cortante, ela é 29,4 constante e ela é positiva. E o momento, ele depende de x. Quando x for 0, que é aqui embaixo, o momento é 0. Quando x for 4, né, porque lembra, varia de 0 até 4. Quando x for 4, vai valer 117,6 positivo. Então, vamos lá lembrar o que eu acabei de comentar da setinha, né? Se é positivo é porque o momento que eu adotei o sentido tá certo. Então, eu venho aqui na pontinha e coloco o sinal de menos, compressão. E aqui, no finalzinho, né, na bundinha, um sinal de mais positivo. Ou seja, a tração ela está acontecendo desse lado de cá. Se o meu momento deu positivo, a gente desenha para o lado da tração, que é para o lado aqui direito, né? Então, a gente desenha para cá. E aí, lembrando, né? Aqui eu não tenho curva. O meu diagrama de momento aqui é uma reta, porque eu tenho cargas pontuais e não cargas distribuídas. Prontinho? Então, esse é o nosso diagrama. Ele dá um pouquinho de trabalho, a gente tem que fazer com bastante atenção,
Uma dica que eu acho interessante faça sempre com calma, tá? Então não tente ir pulando etapas, nem tentar fazer de cabeça, porque às vezes você se perde e aí dá uma coisinha errada, daí você já chega lá no final, você vê que tá tudo errado, tem que voltar de novo, certo? Então é isso. Espero que tenha dado para aproveitar, que tenha dado para entender alguma coisa. Lembrando que na descrição do vídeo a gente vai deixar o link do grupo do WhatsApp. Então, se alguma coisa que eu fiz aqui você não entendeu muito bem o porquê, quer tirar alguma dúvida, etc., você pode mandar lá no grupo. E é isso, muito obrigada!